Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Conexão Autêntica. Que vocês sejam recebidos com muito amor e carinho no dia de hoje. É um prazer estar aqui com um convidado incrível, maravilhoso, que faz parte da minha vida, faz parte da vida aqui de todos vocês que já nos seguem, que já são inscritos, com certeza. E vai ser um podcast um pouquinho diferente hoje, já começou diferente comigo apresentando aqui, mas eu espero que seja uma grande surpresa para vocês e que vocês aproveitem e tirem muito desse nosso convidado, que vocês consigam receber todas as informações, todo o carinho, todo o cuidado e tudo que ele tem para apresentar aqui hoje. E sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho desse convidado de hoje, que é muito especial e vocês aí já sabem. Ele viveu uma grande virada pessoal e profissional após os 40 anos. Transformou a timidez em presença e a insegurança em autoconfiança. Hoje ele dedica a sua vida a ajudar pessoas e profissionais a desbloquearem o que as impedem de viver com clareza, propósito e poder pessoal. Tem alguém aí que também se identifica com isso? Já procura por ele. A sua base é a psicanálise, a PNL, hipnose e reprogramação mental. Tudo que eu adoro falar também. Ele conduz processos profundos de transformação emocional e comportamental. As suas inspirações é nada mais que Tony Robbins, Joe Dispenza e Napoleão Hill. Ele une ciência, autoconhecimento, prática com resultados reais e ele é um mentor de pessoas e de líderes que querem crescer, evoluir e levar a sua mensagem para várias outras pessoas, gerando transformação, que tem tudo a ver aqui com Conexão Autêntica. É uma pessoa que conecta, é uma pessoa que tem propósito, que faz sentido e desperta muito o sentido de muitas pessoas que passam pela vida dele, inclusive a minha. Eu não estaria aqui hoje, não seria a psicanalista que eu sou, a profissional que eu lidero outras pessoas, se não fosse por ele na minha vida. E é com muita honra e muito prazer. Bem-vindo, Ricardo, do outro lado. Nossa, show, tá? Show. Um grande prazer estar aqui, ser entrevistado, né, pela Thalitinha, meu amor. Bem-vindo. Simples assim. É um podcast diferente hoje, pessoal. Bem diferente. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né, para o Conexão Autêntica. E realmente é uma honra estar aqui sentindo, né, esse lado, como que ele funciona, que a gente está sempre do lado de lá, né, sentindo esse lado aqui, como é que funciona. E eu vou começar com a pergunta que você faz para todos os convidados, Faça. né? Como foi a sua jornada, a sua trajetória, desde lá pequenininho até hoje, para chegar aqui nesse momento? Olha, eu posso te dizer que eu não tenho o que reclamar em relação a pai, mãe, né, muitos traumas. Na verdade, uma coisa que me perseguiu muito, né, na minha infância, né, e através de dinâmicas eu percebi o local exato, que foi depois dos 3 anos de idade, né, que é a timidez, né, a timidez que me acompanhou, né, até, você falou 40, mas 47 anos ela me acompanhou, né. Como eu brinco dentro dos treinamentos que você já participou de vários, né, eu era uma porta e era uma porta fechada e porta não fala. Então isso dificultou muito na minha adolescência, na minha infância, né? Isso acabou impedindo, né, de eu realizar várias coisas que eu podia ter realizado, de oportunidades que apareceram e eu deixei passar, né? Dos bullying que eu sofri, sabe? Das amizades que eu deixei de fazer, né, na minha infância, na minha adolescência, sabe? E eu falo que eu sempre tinha anjos, né? Sempre tinha anjos que me ajudavam nesse meio de campo, né? Que aquele negócio, eu estava lá que nem uma lagartixa encostada na parede, né? Sem falar com ninguém, porque era só monossílaba, e aí vinha alguém que me tirava de lá e me apresentava para as pessoas, porque aí ficava mais fácil a comunicação. A partir do momento que eu começava a conhecer a pessoa, você começa a criar um vínculo com a pessoa e fica mais fácil, né? Porque realmente
a trava, a timidez é aquele negócio, o desconhecido, aquilo que apareceu na sua frente ali, naquele momento que você não conhece, que você não sabe o que vai falar, o que vai pensar de você, se vai te aceitar, as dores da timidez. Então, isso foi algo que pegou bastante para mim. E como eu falei, né, aos 47 anos num treinamento que eu fui fazer com programação neurolinguística, eu me vi numa dinâmica lá. 3 anos com meu pai e meu pai me chamando de tímido. Né? Meu pai me chamando de tímido ali, né? Porque ele queria me apresentar para os amigos, né? E eu corria para trás dele, para trás da minha mãe, né? Liga não, o Ricardo é tímido, e eu aceitei isso, né? Ele que me fez, se ele está falando, ele deve saber. Né? E eu aceitei e pratiquei com excelência, né, durante 47 anos. E naquele treinamento eu percebi que eu não era tímido, eu estava tímido. Né? E a partir daí eu falei, então eu vou buscar mudar esse estado. Né? E ali eu fui fazer o curso de formação em programação neurolinguística, depois o master, depois hipnoterapia, depois o trainee, né, focado em palco, em oratória, também dentro da programação neurolinguística, psicanálise, e eu venho estudando até hoje, breathwork, e estou aqui. Né? Essa foi a minha trajetória, né, desde criança até aqui, tá? Ah, que legal, Ri. E tudo isso que você falou da timidez, né, o quanto que você passou muitos anos, né, dentro dessa dinâmica de timidez, de insegurança. Você perdeu muitas oportunidades, deixou de viver alguma coisa que você acredita que poderia ser diferente? Ah, muitas. Muitas. Ó, falando em relacionamentos, né? Quando a menina me dava bola, eu falava, não é pra mim, eu acho que é pro outro, porque é muita areia pro meu caminhãozinho. Né? Já começa aí, as oportunidades que eu ia deixando em relação à adolescência ali, aquela época de namorico, né? Negócios, né? Por exemplo, o meu tio me ofereceu uma carteira de clientes para eu poder trabalhar esses clientes prontinhos, né? Que era só ir visitar o cliente e vender. Né? Não sei vender, né? Não consigo vender, não consigo conversar com as pessoas, me comunicar. E oportunidades como essas foram várias, né, que foram ficando para trás, né, de montar treinamentos, porque eu fui para a área de informática, porque a área de informática era muito mais fácil para eu lidar com o computador, com a gente conversar a mesma língua, né, computador, impressora, os monitores, era tudo a mesma língua ali, né, então, e eu tinha uma facilidade de ensinar. Aquilo que eu aprendia, eu tinha uma facilidade de ensinar. E as pessoas falam, vai dar aula, vai dar curso, vai dar, né, monta um curso. Você tá louco? Como que eu vou estar de frente, né, com as pessoas para dar um curso? Entendeu? E teve empresas que me chamaram para, né, empresas grandes, né? Tinha uma época que eu fazia manutenção na Volkswagen, eles queriam que eu fizesse montasse um treinamento lá para o pessoal deles. E eu arreguei. Então, várias. Apresentação de escola. Deus me livre. Vocês não imaginam o que é apresentação de escola. Eu era, só pra você entender, eu era o cara do cartaz. Né? É aquele que segurava o cartaz na frente, assim, ó. Aquele que segurava o cartaz na frente. Porque era assim. E dentro dessas oportunidades que foram perdidas, né? A gente não lamenta o que passou, é uma vida nova, mas você acredita que essa timidez, essas oportunidades que você perdeu fazia parte de você? Era uma questão de essência ou não? Tinha medo de julgamento aí, rejeição? Show essa pergunta, porque as pessoas falam muito, você nasce tímido, você nasceu tímido, e não. E eu sou, né? Assume como... Não, o eu sou é o que mata, que foi onde começou meu processo de mudança. Né? Entender que eu não era, eu estava tímido. Mas percebe, qual perfil que a pessoa pode vir que talvez dificulte um pouco esse caminho, que até leve a pessoa para a timidez? O introvertido. Porém que tem extrovertidos tímidos.
Então, é bem diferente introversão e extroversão de timidez. E aproveita e já fala um pouquinho disso também. Então, introversão e extroversão, né, é o teu perfil. Sabe? Introversão, eu tenho muito mais facilidade de olhar para dentro. Isso hoje é assim também. Eu tenho essa facilidade de parar, olhar para dentro, de analisar o que está acontecendo ao redor sem me manifestar. Então, eu tenho essa facilidade. O extrovertido, geralmente, né, é aquele negócio que passa na cabeça, né? O pensamento já vira, né, algo a ser lançado ao ar, percebe? Então, é aquele negócio. Pensou, então o extrovertido ele trabalha muito melhor no externo, focado no externo. Essa é a diferença de introvertido e extrovertido, percebe? O seu perfil. E timidez? Timidez é comportamento, é a forma como me comporto. Por isso eu estou falando, pode ter um extrovertido tímido, né? E o que tornou essa pessoa tímida? Alguma coisa, né, ali pegou para essa pessoa. E às vezes foi realmente alguém te falar que você era tímido. Alguém te colocar em situações que você não queria estar. Percebe? Nesse fato do meu pai, depois aconteceram outros fatos, né, que foram potencializando isso. Mas só nesse fato, imagina uma criança que não quer ser apresentada, que não quer contato com os outros, que quer ficar no mundinho dela, né? E o pai fica forçando, né? O pai fica forçando para apresentar, né? E ele não está fazendo nada errado, né? Era orgulho dele ali, né? Paizão, percebe? Então, fica forçando a barra para apresentar o filho. E o filho não quer ser apresentado, ele quer ficar no mundinho dele, quer ficar tranquilo ali, né? E isso vai marcando, percebe? E isso começa a se tornar realmente um comportamento. Eu não quero estar presente, né, aqui. Eu não quero estar presente na frente daquele. Né? Eu não quero ser apresentado em público. Entendeu? E era exatamente isso, né? Eu ia para um treinamento, por exemplo, um curso, né? Quando a disposição era em U, para mim era o fim do mundo, porque eu não tinha onde me esconder. Porque numa sala normal, né, cadeiras uma atrás da outra, eu vou lá pro fundão, né? O professor lá na frente, ou o treinador lá na frente, fala, então, deixa eu chamar uma pessoa para vir aqui na frente, eu consigo me esconder. Eu me encaixo ali e fico atrás, né, para ninguém me ver, para me chamar. Agora você imagina em U, né, onde está todo mundo exposto ali. Então isso era bem complicado para mim. Bem complicado. Então, o caminho que eu fazia era realmente de, né, estar longe, né, estar longe de pessoas que eu não conhecia. Então, uma situação onde tinha pessoas que eu não conhecia, eu ia lá encostar na parede, ia para um canto, eu ia tentar me isolar ali. E se não tivesse jeito, eu ia ficar quietinho ali. E às vezes as pessoas estavam falando coisas que eu dominava e estava percebendo que estava sendo falado ali, às vezes, algumas besteiras, principalmente na área de informática e tal. E eu ficava quieto, eu não falava nada, porque, né, como que essa pessoa vai aceitar isso? Né? E o grande problema, né, quando a gente está nesse processo, a gente necessita ser aceito. E o medo de não ser aceito. E o medo de começar a ser rejeitado. Percebe? Então, é um monte de coisinhas que vão te travando. E timidez nada mais é do que um comportamento. Então, se é um comportamento, a gente pode mudar isso a hora que quiser. Como você falou, eu sou, né? E esse eu sou, as pessoas utilizam não só para timidez. A gente vê as pessoas utilizando para um monte de coisa. Percebe? Quem aí não fala, eu sou ansioso, ansiosa, eu sou nervosa, percebe? Eu sou depressiva. Você, quando faz esse caminho, você está trazendo para você algo, é seu. Se eu sou, é meu. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho esse braço. Ele realmente é meu, espero que ele continue sendo meu. Agora, quando você traz para você uma coisa que você pode mudar a qualquer momento, porque você está no processo de ansiedade, você está no processo de depressão, você está no processo de timidez. Percebe? Simples. Então, isso foi o ponto-chave para mim. Se eu estou, eu posso mudar. Né? Se eu posso mudar, qual é o caminho para eu mudar isso? E o caminho que foi, eu me agarrei na programação neurolinguística e
né, fui fazer o treinamento, fazer a formação e ali eu encontrei respostas para muitas coisas e o mais importante, a forma mais rápida e mais fácil para eu começar esse processo de mudança, né? Você falou, né, dos meus mentores aí. Na verdade, meu mentor principal, né, é Napoleão Hill, porque ele que fez esse caminho comigo, né, nesses anos todos, que naquela época não tinha o mentor, percebe? Não tinha isso que tem hoje, que tem mentor para tudo quanto é lado. E o mentor, ele facilita muito o caminho. Se eu tivesse lá, há 15 anos atrás, né, um mentor me acompanhando eu estaria muito melhor ainda. Já estou bom, né? Já me sinto muito bem hoje, né? Em relação, hoje eu faço treinamentos, palestras, percebe? Estou aqui, podcast, estou fazendo podcast junto com você toda quinta-feira aqui, percebe? Entro nas rodas para falar aquilo que eu sei. Então, hoje está muito bom, né? Mas isso poderia ter acontecido até de uma forma mais rápida, né? De chegar nesse estágio. Então, a mentoria ela ajuda muito, né? E o meu mentor foi principal, Napoleão Hill, né? Depois o Tony e o Você fala bastante Johnny. das práticas, de como que você começou praticando, mas nesse seu processo que você descobriu, então, que não nasceu tímido, que não era assim de essência, que poderia mudar, quando foi apresentado essa possibilidade, né, de mudança para você, como que foi o início mesmo, que cai a ficha, ali dentro do treinamento, caiu a ficha que você poderia mudar, que as coisas podem ser diferentes, que você não nasceu tímido, que foi toda uma programação aí de muitos anos. Mas como que foi esse passo a passo para sair desse ponto de 47 anos ali de timidez, de introversão mais profunda, para se tornar um palestrante, um apresentador, fazer os cursos que hoje em dia, assim, você descobrir algo sobre você é muito importante, é um passo essencial para todos nós. Mas o fazer, o como fazer, esse processo, ele nem sempre é rápido, é uma virada de chave, depende muito do que é. Mas ali você tinha, como você falou, excelência de 47 anos de uma timidez, né? Então, Exatamente. praticou com Era muito bom excelência, nisso. muito bom nisso. Então, como que foi os primeiros passos para você, para sair desse estado, de se desafiar, de perceber se existia essa percepção do olhar das pessoas, se vinha ainda essa informação de, será que vão me julgar, o que está acontecendo aqui? Então, legal porque, na verdade, esse processo começou antes do treinamento. E o que começou antes do treinamento? O desejo. Eu já há alguns anos, né, eu tinha desejo de sair fora daquela timidez, de escapar. Só que eu não acreditava que era possível. Porque se você chegasse para mim e falasse, Ricardo, você é quietão, né? Eu falava, não, eu sou tímido. Como eu brinco nos treinamentos, e não é brincadeira, é uma realidade, né? Eu acreditava que o cara lá de cima me mandou para cá sem o kit de verbalização. Aquele negócio ficou faltando. Então, eu não tenho esse dom. As pessoas falam muito de dom, de talento, né? Eu não tenho esse dom. O dom de me comunicar, o dom de vender, o dom... Porque eu não sabia vender, porque é isso que eu falava para mim. Eu não sirvo para vender, eu não sirvo para ensinar, eu não sirvo ensinar para um monte de gente. Porque ensinar um a um, beleza, a gente é amigo, eu consigo te ensinar tranquilamente. Era esse caminho que eu fazia. Tanto é que na minha empresa de informática eu formei vários técnicos. Motorista, entrava motorista e saía técnico de lá. Então, eu tinha essa facilidade depois que eu tinha o contato com a pessoa, percebe? E eu tinha o desejo, né, de poder. Tanto é que uma coisa legal, até para você deixar aí gravado com você, tudo aquilo que te incomoda não acontece fora, acontece dentro. Ninguém te incomoda. Aquela pessoa que te irrita, não é ela que te irrita, é você que se irrita com ela. E o que me irritava muito, o que me afetava muito, era extrovertido. Principalmente os extrovertidos com melancia no pescoço. Percebe?
muito, né? Chegar e falar, tá vendo lá, o cara já, né? Já chegou com a melancia no pescoço, já... Porque era o que eu mais queria. Era o que eu mais queria, o que eu mais desejava era aquilo. E aquilo me afetava muito. Então eu já vinha procurando. E aí eu fui para esse treinamento, né? Eu fui para esse treinamento e na hora que caiu essa ficha, e qual o nome dessa ficha? O nome dessa ficha é a coisa mais importante para qualquer processo de mudança. Qualquer processo de mudança. Escuta isso, qualquer processo de mudança, que se chama autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você não sabe o que você tem que mudar. Para você aquilo é o normal. Eu sou assim mesmo. É a Gabriela, entendeu? Eu sou assim mesmo e ponto. Então, primeiro passo para qualquer processo de mudança, autoconhecimento. Na hora que eu me vi, né? Na hora que eu me vi ali, né, com esse eu e estou, né? Eu sou e eu estou nesse momento, isso já foi uma virada de chave, porque eu falei, não, eu estou, eu não sou. Porque ninguém é um comportamento. Porque se é um comportamento, eu posso mudar ele a hora que eu quiser. Eu tenho esse poder. Entendeu? Eu tenho esse poder. Meu cérebro, minha cachola está pronta para isso. Entendeu? Para qualquer processo de mudança que eu quiser fazer. Simples assim. Percebe? E ali foi o início. Né? Só que, como que eu faço isso acontecer? Tá, eu entendi. Né? Eu estou, né? Não sou. Mas e aí? Como que eu trabalho isso agora? Porque eu estou carregando isso há 47 anos. Né? E foi complicado no começo. Porque aquele negócio tem que sair do casulo. Entendeu? Porque eu fico imaginando a exposição, porque a vida, você falou de desejo, falou que antes do treinamento já começou a querer mudar, mas já tinha o desejo. fazer, uma coisa é você querer, outra coisa é fazer, né? E eu acredito que muitos aí em casa também estão pensando nisso, né? Então, mas percebe, né? As barreiras que a gente quando eu falo coloca. desejo, é um objetivo, né? E eu tinha esse objetivo. Só não sabia como fazer, não sabia nem se dava para fazer. Porque lembra, para mim eu tinha nascido sem o kit de verbalização. Onde eu compro isso? Onde eu arrumo isso para começar a dar um jeito, né, na minha vida? Né, começar a fazer aquilo que eu desejo tanto. E ali, naquele momento, eu parei, e na verdade ali mesmo, né? O treinador e tal. Como que eu faço? Como que eu torno isso, né, mais rápido? E falou, faz o curso de formação em programação neurolinguística. Porque ali você vai aprender exatamente como você vem se programando. A nossa comunicação, ela está programando a gente o tempo todo. Quando a pessoa fala que vai tentar fazer alguma coisa, ela já sabe inconscientemente que ela não vai sair do lugar. Quando a pessoa começa a falar, eu preciso, eu tenho que, eu devo, ela está gerando obrigação. As pessoas não gostam de obrigação. E outras 1000 palavras, né? E para cada um, porque é aquilo que você vem trazendo a tua vida inteira, às vezes uma palavrinha que você escuta acaba com o seu mundo, percebe? E não tem nada a ver com a palavra que eu escuto. Né? Então, é começar a dar atenção a isso. Né? E a programação neurolinguística, ela torna a comunicação muito mais eficiente, muito mais eficaz. Esse é o grande objetivo da programação neurolinguística. Além de outros recursos que ela tem, que ela facilita muito mais de você se metamodelar, entendeu? De você começar a mudar a forma como você coloca as palavras. E ali eu fui aprendendo. E como eu falei, Napoleão Hill, né, foi meu mentor. Eu li toda a obra de Napoleão Hill. E não foi uma vez só. E ali eu ia lendo, ia praticando, lendo e praticando, percebe? Com aquilo que eu trouxe da programação neurolinguística, praticando. Eu fui para o Master, praticando. Hipnoterapia, praticando. Trainee, entendeu? E sempre praticando. Tanto é que hoje, quando eu chego dentro de um set de análise, um paciente, né, eu sei exatamente o que ele está sentindo, o que está acontecendo ali e qual a melhor forma para quê? Para isso acontecer rápido.
O meu demorou. Eu te garanto que pelo menos foi os 6, 7 anos para eu conseguir realmente soltar. E daí para frente, soltar de vez. Entendeu? Mas hoje, né, 1 mês, 2 meses, né, eu transformo a vida de uma pessoa. Por quê? Eu sei exatamente qual o caminho, qual o melhor caminho. Eu sei exatamente como apontar para ela. Ó, é isso aqui, ó. Percebe o que você está falando para você. Percebe o que você está mandando de informação aí. Porque ó, a orelha que está mais próxima da sua boca é a sua mesmo. Não tem de outra orelha mais próxima. É você o primeiro que ouve aquilo que você fala. Né? Então, quando a gente começa a verbalizar algo, a gente está escutando. Né? A gente está escutando aquilo. E está potencializando. Então, só de fazer algumas correções, né? Algumas correções já na forma como a pessoa fala com ela mesma, e consequentemente ela está falando com o mundo, e com certeza ela deve ter problema de relacionamentos também com o mundo, entendeu? Por quê? A mesma comunicação dela com ela é a comunicação que ela manda para o mundo. Percebe? Então, só de fazer esses ajustes, as coisas já começam a mudar. Né? Já começa a ter mudança. Né? E aí a gente vai começar a trabalhar o quê? Alguns traumas, algumas coisas que vieram lá do passado. Né? Como, no meu caso lá, do meu pai. E o legal é frisar que, pô, meu pai não tem culpa nenhuma. Né? Em nenhum momento ele fez aquilo para falar, eu quero detonar a vida do Ricardo. É que para ele, né, perfil psicológico e comportamento era a mesma coisa, entendeu? Ele não distinguia a timidez de introversão, né? Tanto é que tinha hora que ele falava, o Ricardo é introvertido, falava, o Ricardo é tímido, porque para ele era a mesma coisa. E não, timidez é comportamento. Então, a partir desse momento, minha vida mudou, né? E o caminho, como você perguntou, não foi um caminho rápido, não foi um caminho fácil, porque exatamente, eu não tinha ninguém para me orientar. Né? Era aquele negócio, faz, vamos ver, deu certo, beleza, não deu certo, volta, faz de novo, né? Faz desse jeito. Não, mas peraí, como que Napoleão Hill está falando isso aqui? Tem que funcionar desse jeito aqui, entendeu? E aí, testando e fazendo. Né? E colocando a cara a tapa, percebe? Subindo no palco, entendeu? Chegando na roda de pessoas e aquele negócio tremendo e as perninhas balançando e vamos embora, tem que fazer, entendeu? Instalando várias âncoras, né? Aquele negócio, né? Vai apertando âncora tudo que é lado. Se você não sabe o que é âncora, depois você vem falar comigo que eu te ensino, né? Era a âncora de coragem, era a âncora para poder lembrar, porque a gente se programa de várias coisas, né? Como, por exemplo, vai dar branco a hora que eu chegar lá na frente. E dá, porque você já se programou, você já falou que vai dar branco. Então, vai dar branco. Agora você fala assim, vai dar branco, eu sei que vai, mas beleza, eu me viro nos 30. Acabou. Só de você fazer esse movimento, você já entrou seguro. Entendeu? Porque você sabe que você se vira nos 30. Né? E tem uma outra coisa que eu aprendi, só que isso eu só ensino dentro do setting de análise. Né? Porque isso aí é uma joia rara, né? E que realmente facilita muito. Entendeu? Mas só setting de análise. Aí vai deixar o povo curioso. Mas é engraçado, Rico, que a sua família são de professoras, mulheres. Então, sempre o professor está ali exposto numa turma, seja de crianças ou de adultos, né? Faculdade, não importa. O professor é sempre essa pessoa que está ali na frente para passar um conhecimento. Em nenhum momento você pensou nisso, em ser professor, seguir esse caminho também? Não, professor não, mas ensinar, sim. De ser professor, de dar aula em escola pública, escola particular. A minha mãe tem escola, né? Minha mãe tem escola, minhas irmãs, percebe? Mas eu cheguei a dar aula na escola da minha mãe, mas para os pequenininhos, que faltou a professora, e eu assumi lá e fiquei. E eu ficava brincando com eles, né? Então, ali brincando. Agora, de dar aula, não era para mim. Né? E todo mundo lá em casa, só pra você ver, o que era um pouquinho mais num perfil introvertido é o caçula.
né? Meu irmão caçula, mas também não chegava aos meus pés. Mas eu acredito que o que pegou muito para mim foi exatamente essa parte de eu receber a informação que eu era tímido, de acreditar nisso e começar a praticar isso. Porque a minha irmã, que é 1 ano de diferença, filho, fala mais do que a mulher do Yakult e a mulher da cobra juntos, entendeu? Ela é bem o perfil do meu pai, entendeu? A minha mãe também é de falar, né? Não tão extrovertida, mas ela também é de falar. Mas minha mãe foi feirante, lá de criança, né? Filha de espanhol, que fala mais do que a mulher de Yakult também, percebe? Então, já vem num caminho. Então, eu parei. Que negócio, eu recolhi. Às vezes era só eu. Nossa, e no meio de tanta mulher que falante. E era só mulher, era minha mãe, 2 irmãs e o Rogério veio bem depois, né? Foi raspa do tacho. E hoje em dia, assim, a grande parte das pessoas que buscam autoconhecimento a cada dia expande, né? Mais pessoas estão buscando, saindo de muitos preconceitos, mas a grande maioria ainda é mulher. O seu público é esse? São mais as mulheres? Eu lembro nos treinamentos, pelo menos. Eu vou te falar o seguinte. O meu público são todos, né? Todos aqueles que se sentem inseguros, com medo de realizar algo, né? Tem um medo aí travando, parando a vida deles, sabe, que necessita de aceitação, mas eu percebo que as mulheres buscam muito mais, e por isso que o meu público maior são mulheres, porque as mulheres vão dominar o mundo, isso é fato, né? Isso é fato. O garotão que está aí do lado, toma cuidado, porque elas vão dominar o mundo, vocês vão, tenho certeza disso. Então, são mulheres. Tanto é que eu estou com um projeto, né? Estou com um projeto de fazer um caminho, um treinamento, uma mentoria direcionada para mulheres empreendedoras, empresárias, que estão tendo dificuldades em crescer nos seus negócios, de crescer dentro da empresa, né? Ser promovida, percebe? Está tendo dificuldade de comunicação, insegurança, um medo de dar um passo a mais, percebe? Presa, se sentindo dependente de algo, travada ou de alguém, né? Travada ali naquele lugar porque realmente o desconhecido, ele causa medo, só que quando a gente enfrenta o desconhecido é que a gente consegue conquistar alguma coisa, percebe? Porque é o desconhecido que faz você crescer, porque aquilo que você já conhece, você já cresceu, você já passou por aquilo. Sabe? Então, é no desconhecido que a gente cresce. E tem muita gente que tem medo daquele negócio. Aqui não está legal, mas será que se eu for para outro lugar não vai estar pior do que aqui? Mas isso só tem um jeito de você saber, né? Fazendo um caminho. Então, o que você quer realmente realizar na sua vida? O que você quer criar? Simples assim. Você acredita que nesse movimento assim, de se colocar, de oratória, de falar, de buscar, né, as causas, a raiz dessa insegurança, isso pode evitar também com que gere essa dependência emocional que algumas mulheres ainda enfrentam dentro de relacionamentos, que isso pode contribuir para que ela se posicione na família, com os filhos, que não é só para um movimento profissional? Ótima pergunta, né? Porque quando a gente fala de profissional, não tem como você trabalhar o profissional sem trabalhar o pessoal. Então, aquela pessoa ali que está buscando crescer a sua vida profissional, ela tem uma vida pessoal ao redor dela e com certeza tudo acontece mais ou menos da mesma forma, tanto no profissional quanto no pessoal. Então, trabalhando o profissional, consequentemente, você está trabalhando também, né, o pessoal. Você está trabalhando aquilo que está pegando para a pessoa dentro do relacionamento dela, né, com
o cônjuge, ou com o namorado, ou com os filhos, ou com o pai, ou com a mãe. Por quê? Tudo, lembra que eu falei? Tudo acontece dentro, nada acontece fora. Então, aquilo que te trava num relacionamento profissional vai te travar também, muitas vezes, num relacionamento pessoal. Então, eu falo do profissional porque é onde geralmente as pessoas vão buscar ajuda. Entendeu? Só que já vou falar de antemão, né? É o kit completo, entendeu? Não tem como trabalhar meio kit. Né? É o kit completo, porque você começou a trabalhar o profissional, o pessoal, ele vai ter ganhos, muitos ganhos, né? Nesse caminho. E muitas pessoas também têm muito medo de decepção, de se decepcionarem a partir da comunicação, de como elas lidam com o mundo. Você acredita que também, dentro dessa mentoria, dessas práticas, vai fazer essa diferença da pessoa se reconhecer, se valorizar? Então, percebe, o que que é, né, decepção? A decepção é você esperar algo que não chega. Então, decepção, frustração. Tá? É um Ali, movimento muito comum. Né? tá bem próximo. Decepção e frustração. Então, percebe, por qual motivo essa pessoa se decepcionou? Porque ela esperava algo de quem? E mais uma coisa importante que é muito trabalhada dentro do set de análise, né? O quanto você espera do externo. As pessoas esperam que nos seus relacionamentos, né, os outros deem amor, deem atenção, deem carinho. Né? E aí a pergunta é, o quanto que você está fazendo isso com você? O quanto que você está se dando? Amor, afeto, carinho, atenção, e seja mais lá o que você quer. Percebe? E aí cria a expectativa que, já que eu não me dou, o outro vai me dar. E aí o outro acaba não dando tudo aquilo. Ou começa dando e depois você vê que quer mais, mas cadê? Parou por quê? Aquele negócio, parou por quê? Continua. E aí vem esse processo de se decepcionar, se magoar. Por quê? Você criou uma expectativa no externo. Para quê? Para adquirir aquilo que você não está se dando. E aí a pergunta, de novo, é: qual é a decepção? E dentro de um set é exatamente o caminho da pessoa perceber aonde está isso. Autoconhecimento. Né? Com o que você está se decepcionando em relação ao que você está se entregando, ao que você está fazendo com você. A forma que você está alimentando os seus desejos, os seus objetivos, aquilo que você percebe que é importante para você. Entendeu? Então, a decepção é algo que realmente crava, deixa âncoras, muitas vezes profundas. Por quê? Você esperava algo de alguém. E talvez um abraço de um pai. Às vezes um abraço de um pai. Às vezes a atenção de uma mãe. Percebe? Às vezes um professor que te chamasse lá na frente para você recitar um poema. E chamou o outro que nem sabia o poema. Porque era protegido. Entendeu? Então, é entender também esse processo. Isso tudo faz parte. A palavra não é a palavra ideal para se usar, mas é a que mais cabe, faz parte da cura. Tudo isso faz parte da cura. É entender. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Eu não tenho como fazer nenhuma mudança na minha vida, eu fazer a mudança que eu quero fazer, que é importante para mim, sem me conhecer. O que acontece muito com as pessoas, elas fazerem as mudanças, entendeu? Que os outros estão sugerindo. Isso acontece muito. Elas fazerem mudanças que são sugeridas pelos outros.
Então, essa não é a sua mudança. É aquele falando, eu fiz isso e foi legal para mim. Eu fiz aquilo, foi legal para mim. Eu tomei isso e foi legal para mim. Pode ser até que dê certo. Pode ser até que dê certo, mas grande chance de não dar. Por quê? Não é um caminho que você está percebendo que é importante para você. E você tem que saber qual o objetivo, aonde você quer chegar. Que é outra coisa que às vezes falta para as pessoas. Qual o objetivo? O que você quer? O que você está buscando na sua vida? E às vezes isso gera uma confusão na nossa mente que a gente não sabe exatamente o que a gente está buscando. Porque as pessoas ficam, eu quero ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas eu quero ter menos trabalho. Opa, será que dá para juntar um com o outro? Eu quero ter um relacionamento duradouro, entendeu? Mas essa pessoa tem que ser assim, assim, assado. Então, cria-se alguns conflitos, e você não sabe o que você quer. Você quer a pessoa assim assado ou você quer um relacionamento duradouro? Você não sabe se você quer ganhar dinheiro ou se você quer parar de trabalhar. E eu falo porque isso aconteceu muitas vezes comigo e outros momentos desses conflitos. Então, enquanto a gente não conseguir centralizar, concatenar isso e criar um caminho do que realmente eu quero, o que eu estou buscando. Porque o objetivo é a essência do caminho que você vai fazer. Então, objetivo e você se conhecendo, aí eu sei onde eu quero chegar. Porque eu consigo testar. Lembra do TOTS, do Sim. Programação Neurolinguística? Teste de entrada, teste de saída. Se você já fez um practitioner, você sabe o que é um TOTS. Se você não sabe, é porque não fez ainda. Grande chance. Eu vou começar a fazer um curso começar a fazer os cursos de formação novamente. Então, mas é isso. Como que eu consigo fazer um teste de entrada e saída, um TOTS? Sabendo qual é o objetivo que eu quero, e testando aquilo que eu acredito que vai atingir esse objetivo. Não atingir, não é que tem que dar uma ajustada. Que é o que eu falei que fiz muito no começo. No começo eu fazia direto, entendeu? Para poder chegar aonde eu cheguei. Aqui. Ajudando pessoas a transformarem a vida delas de uma forma mais rápida. E aqui a gente fala bastante de autenticidade, o foco, né? Mas eu queria que você falasse também o que é ser autêntico e como que todas as ferramentas ajudam a pessoa a descobrir. Quando você fala assim, o objetivo, e que a pessoa acaba fazendo mudanças porque o outro que sugere, é sempre o outro que coloca isso à disposição. Mas o que é a verdadeira autenticidade? Porque será que também não é válido essas mudanças que outras pessoas sugerem para encontrar o caminho ou não? Ela vai ter que se virar sozinha, desenterra daí de dentro. Não, primeira coisa, vou começar do fim para o começo. Aquilo que as pessoas te passam é muito importante. Contanto que você saiba o que você quer. Essa troca é importantíssima. Eu fiz muito essa troca, eu conversei muito com pessoas. Percebe? Muito com pessoas da área. Então, essa troca é importante. Só que eu tenho que saber, o que eu quero para saber se aquilo que a pessoa está me sugerindo funciona para mim. Ou pelo menos para pegar aquilo que a pessoa está sugerindo e testar. Falar, legal, funcionou. Ou, não foi tanto assim. Percebe? É cozinhar. Se alguém falar para você colocar mais sal, talvez a comida não fique do seu gosto. Ou se a pessoa falar para você colocar menos sal, talvez a comida não fique do seu gosto. Agora, a partir do momento que quando você sabe o que você quer, aí você vai colocar, você sabe já o que o sal faz. Aí você vai colocar aquilo que é o suficiente para te dar prazer. Entendeu? Que é o que você está buscando ali, muitas vezes na sua alimentação. Ou para te dar saúde. Então, objetivo. Qual o objetivo? Okay? Autenticidade. O que é autenticidade? A gente fala muito de ser autêntico.
Aí eu pergunto assim, o Ricardo tímido era autêntico? E a resposta é sim e não. Eu era autêntico para o mundo externo, eu era aquilo. Qualquer um que me visse ali, é o Ricardo. Se eu me comportasse de uma outra forma, opa, o que aconteceu depois, começou a acontecer, né, com pessoas que eu já não vi há algum tempo, que começaram a me ver dando palestra, treinamento, e falaram, opa, esse cara não é o Ricardo. Esse cara não é o Ricardo. Só que, para mim, não era. Eu sabia que tinha alguma coisa que me faltava ali. Eu sentia que tinha alguma coisa que estava faltando para completar, para me tornar realmente autêntico. Então, internamente, é aquele negócio, o que te falta? O que está faltando para você começar a sentir um prazer diferente, uma felicidade diferente, olhar o mundo de outra forma? Então, o que está faltando? Para você começar a sentir bem com você mesmo. E era isso que eu não conseguia encontrar em mim. Eu estava ali, quando eu sentava lá para consertar meus computadores, show de bola. Ali era fantástico. Amava ali. Até hoje eu gosto disso. Até que eu estava falando com você outro dia, né? Eu gosto das coisas manuais, de fazer, de criar, de arrumar. Isso faz parte do meu ser. Isso é autêntico em mim porque eu gosto disso, me dá prazer. Isso. Agora, ficar parado vendo as pessoas se divertirem, né? E eu ali não tendo coragem de dar um passo, eu não tendo coragem de falar com as pessoas, né? Eu com medo do que os outros iam pensar, totalmente inseguro, não era isso que eu queria. Hoje eu me sinto autêntico e por isso que tenho vida autêntica, que é a imersão, tem a conexão autêntica, né? Eu tomei decisões na minha vida de alguns anos para cá, de 2 anos, 3 anos para cá, totalmente autênticas. Aquilo que realmente ia me fazer bem. Querendo dar uma zerada na vida. Percebe? Então, é isso que a gente tem que começar a dar atenção. Como você se sente? Como você se sente? Você se sente autêntica? Entendeu? Então, show. Percebe? Porque aquilo que o mundo está vendo, não vai representar muito, né, na tua satisfação, no teu prazer, nas tuas conquistas, naquilo que você quer para a sua vida. Entendeu? É importante? É. Entendeu? Porque no nosso dia a dia a gente está vestindo algumas máscaras, né, que são as personas, né, que Jung fala tanto. E é importante porque você não é igual na sua casa como você é igual quando você está com os amigos festejando alguma coisa, ou como você é quando você está dentro da tua empresa, né, trabalhando. Então, ambientes diferentes, muitas vezes tem personas diferentes. Então, aquele negócio, você com a melhor amiga não é igual quando você está, talvez, com a sua mãe. Você não vai falar para sua mãe aquilo que você fala, talvez, para sua melhor amiga, e vice-versa. Percebe? Então, a gente cria personas, isso, beleza, faz parte do jogo. Entendeu? E mesmo as personas, né? O quanto tem de você ali, realmente. O quanto tem de você naquela pessoa. O quanto que, né, te satisfaz aquilo que você está fazendo. Porque tem um objetivo. Então, usando aquela pessoa, porque tem um objetivo. Mas é aquele negócio assim, puta, detesto conversar com aquelas pessoas lá. Não consigo. Eu quero sumir dessa empresa porque eu não quero mais atender esse tipo de gente. Entendeu? Mas agora eu não consigo sair dessa empresa. Porque eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar minhas contas, eu vou ter que tolerar isso, aguentar isso. Aí mete sorriso amarelo e vai lá, né, e vai tratar a pessoa. Você queria dar um tiro nela, mas você está ali. Né? Você está ali, fazendo o seu melhor.
né? Ali não tem autenticidade. Aí talvez, né, teu chefe, nossa, ela é excelente para lidar com esse tipo de pessoa. E mal sabe ele que Que detesta. você, dentro de você, aquilo não é autêntico. Né? Aquilo não é seu. Não é aquilo que você quer levar para você. Isso é muito interessante, porque não é porque você não está no seu papel autêntico, na sua versão autêntica, que você não desempenha aquilo que tem que ser feito. E isso confunde muita gente, porque ao longo, né, dos anos, não só na minha história, como de família, de pacientes, de amigos, de estarem em profissões ou ter um cuidado como mãe, como dona de casa, porque cozinha bem. Então, são tantos papéis para as mulheres no geral e que fazem bem, mas não necessariamente que elas gostam. E isso confunde muito, que as pessoas acabam admirando, elogiando. Então, como você cozinha muito bem, você faz bolos maravilhosos. Mas não é a autenticidade dessa pessoa, não é aquilo que ela quer fazer para a vida dela. Não é, e as pessoas acabam colocando muitas mulheres em caixinhas, não é porque ela faz bem que é dela, e isso confunde muito, né? Você fala do autoconhecimento, a pessoa se conhecer, mas e o que é ter coragem, né, para se expor? Não, gente, eu faço o bolo, porque eu aprendi com a minha avó, porque é uma tradição de família, mas o que eu queria mesmo era estar dançando. Era estar viajando, não é? E isso confunde que as pessoas acabam trazendo esse peso de dons, como você falou, não nem tudo a gente nasce com dom, a gente consegue desenvolver muita coisa. Tudo. Mas e o que fazer nesse momento, né? De como se descobrir. Então, isso é legal que você falou, porque muitas vezes cravado em você aquilo que você tem que fazer. Então, a tua família tem uma confeitaria, aproveitando o seu exemplo, a tua família tem uma confeitaria Não digo porque... nem disso, Ri, de ter um negócio, de seguir um negócio. Não, de fazer por fazer, de coisas mais simples. Porque quando a gente sabe que já existe a pressão. Então, a mãe é médico, os pais, família de médico tem que ser médico, família de advogado tem que ser advogado. Não estou dizendo disso, de coisas simples mesmo, do dia a dia. Porque você canta bem, então necessariamente você tem que ser cantora, mas talvez o sonho seja outro, ser astronauta, sei lá. Não por uma carga familiar. Dela se descobrir, da mulher sair dessas caixas que as pessoas encaixam ela. Então, mas percebe, né? Independente de ser uma família, ter uma confeitaria ou não. Vamos lá, a netinha com a avó, e a avó ensina ela a fazer bolo, e ela faz direitinho, igual a avó ensinou. Ela consegue fazer, entre aspas, ela tem o dom de fazer, mas não dá prazer para ela fazer bolo. Ela gosta, ela faz, as pessoas falam que tá maravilhoso, tá legal, mas agora, enquanto eu tô fazendo bolo, eu queria estar dançando. E aí, é o que eu falo de cravado, e alguém fala, não, você tem que continuar, é isso que você faz muito bem. Nossa, você vai ser uma confeiteira de sucesso. E para uma criança, você começa a plantar essa semente, ela vai acreditar nisso. E ela vai afogar aquele sonho de dançar. E lá na frente, talvez ela perceba que falta algo. E se ela começar a se conhecer, ela vai perceber que o que falta é a dança lá, daquela criança que ela queria dançar. Percebe? E talvez se ela começar a dançar hoje, ela começa a preencher um vazio que estava ali, para ser preenchido há muito tempo. Percebe? Só que por algum motivo, né, ela teve que seguir, e não digo nem que foi obrigado, mas é que negócio, eu amo a minha avó. Eu não vou decepcionar a minha avó. Então não digo nem de forçar a barra, é de decepcionar. Eu não posso decepcionar a minha família. Eles precisam de mim aqui, então eu vou estar junto com eles aqui, fazendo isso. E eu vou aprender a gostar. Você já ouviu alguém falar assim? Eu vou aprender a gostar disso. E a pessoa se sujeita a aprender a gostar daquilo. E
lá na frente vai perceber que não era bem o que queria. Então, acontece muito, né? Acontece você entrar numa empresa onde você quer, por exemplo, trabalhar na parte de criação, né? E te colocam na parte que você vai fazer a gestão. Ah, que eu coloquei ela aqui, ela começou a organizar as coisas, nossa, ela é muito boa nisso. E você fica ali. Porque você é muito boa nisso. A gente não é bom só numa coisa. A gente é bom em várias coisas. Na verdade, a gente é bom em tudo aquilo que a gente quer fazer bem feito. E se é uma pessoa com um pouquinho assim, não vou nem falar perfeccionista, um pouquinho, ela vai querer fazer tudo bem. Se for perfeccionista, então ela vai querer fazer tudo perfeito, tudo que entregarem para ela, ela vai querer fazer perfeito. Aí de novo, a autenticidade externa. Nossa, ela foi feita para isso, para cuidar de gestão na empresa. E ela tá doida para fazer, para criar, né? Onde realmente ela vai se sentir bem. Não sei nem se ela vai ser melhor criadora do que gestora. Entendeu? Mas o mundo está te vendo da forma que você está se apresentando. Então, dentro de uma empresa, né, tem duas pessoas. Uma que se comunica, que vai para cima, que vai querer saber o que tem mais para fazer aí, onde eu posso ajudar. E a outra que faz só o papel dela ali, tá quieta, não. Ela poderia até fazer, só que ela acha que é muita intromissão eu chegar e falar, né? Tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Muita soberba isso, né? E sei lá mais o que passa na cabeça dessa pessoa. E ela não se permite fazer algo que às vezes até ela quer fazer. Só que ela acha que é errado, talvez até porque ela escutou em casa que era. Né? Faça a sua obrigação. Não se meta no serviço dos outros. Que aí, nesse caso, seriam as crenças, né? Aquilo que ela acredita, que carrega como história. Exatamente. Né? E ela não vai se meter. E a outra se mete. E produz. E cria. Aí na hora de uma promoção, quem vai? Percebe? E são comportamentos. Comportamentos. E é um toque para corrigir esse comportamento, para a pessoa perceber, para ela perceber, meu, aquilo que teu pai te falou não era para esse momento, não é para isso aqui. Não é se meter, você não está se metendo, você está ajudando, a palavra é outra. Você está se comprometendo, você está se compromissando, não sei se existe essa palavra, né? Está criando um compromisso aí com a empresa para ajudar a fazer a coisa acontecer. Então você não está se intrometendo. Mas Entendeu? acaba carregando muito dessas crenças, dessas frases, essas falas, né? Que a gente escuta muito dentro do set de análise. Isso, então. E isso são coisinhas, pontinhos, que acaba atrapalhando. Por isso que eu falo, hoje é muito fácil, né, eu perceber isso e ajudar uma pessoa que está realmente fazendo um caminho que está atrapalhando a vida dela, que está impedindo dela dar um passo a mais. Só escutando, né? A forma como ela está falando, a forma como ela está mandando a informação, a forma como ela está se programando, porque a gente está a todo momento se programando. Né? Programação neurolinguística, programar a cachola através da linguagem. A gente já faz isso. A gente já usa a PNL a vida toda. Só que de uma forma, né, sem resultado. Né? Uma forma que não te leva no caminho que você quer. Agora, a partir do momento que você percebe o poder daquilo que você está falando, daquilo que você está mandando para dentro, e você começa a fazer um caminho de mudança, em relação ao que você está falando, você já começa a perceber uma diferença. Por quê? Você começa a se escutar. Entendeu? Simples assim. É bom, e está acabando. Para variar, né? Na hora que tá bom... Na hora que tá bom, que fica bom. Como eu sempre faço para todos os convidados, com você não seria diferente. Qual seria a sua mensagem no outdoor universal? A minha mensagem, e você sabe que eu nem pensei nisso, né? Você vai estar aqui em algum momento, eu vou fazer essa pergunta para você também.
A minha mensagem, eu acho que tem que ser algo que ajude as pessoas a conquistar realmente o seu melhor caminho, né? E a minha mensagem, com certeza, é relacionada com aquilo que você busca para a sua vida. Você só vai conquistar aquilo que você acredita. Essa é a minha mensagem. Entendeu? Só conquista no que você acredita. Porque aquilo que você não acredita não faz parte do seu caminho de conquista. Né? E percebam que isso funciona tanto de um lado quanto do outro. Tá? Se você acredita que as coisas não vão dar certo, que você vai falir, que você não vai ser promovida, que o seu relacionamento vai acabar, parabéns, você está certíssimo em relação a isso. É o que vai acontecer. Tudo acontece em relação àquilo que a gente acredita. É o que a gente está buscando. Simples assim. Achei que não ia finalizar com simples assim. Ai, eu adorei fazer esse episódio com você. Eu também. Diferenciado. Fala mais que a mulher do Yakut. Mas e o da cobra. E o homem da cobra. O homem da cobra. Junto. Acabei não citando esse projeto, essa mentoria, como que as pessoas acessam. É só para mulheres ou não? Apesar que a gente sabe que é a mulherada que vai buscar mais conhecimento, sabedoria. É a grande maioria, mas todos são bem-vindos? Como que funciona? Já vou aproveitar, né, e fazer o convite aqui agora. Eu estou montando, pessoal, estou criando, eu acho que mais umas 2, 3 semanas, né, eu já vou ter a data. Vou criar uma masterclass, tá, de 2 dias, vão ser 2, na verdade não são 2 dias à noite, 2 dias inteiros, vai ser 2 noites, 4 horas, tá, onde eu vou passar algumas informações. Para quê? Para vocês começarem realmente já fazer o caminho em busca daquilo que vocês desejam, em busca daquilo que vocês querem conquistar. Para eliminar essa dor que muitas vezes vem te impedindo de dar um passo a mais. Talvez essa insegurança que não deixe você encarar os teus desafios. Né? Talvez esse medo que faça você recuar muitas vezes na sua vida. Essa necessidade extrema de que você tem que ser aceita. Né? E talvez é aí dentro que tem que começar a aceitação. Então, essas dores, elas acabam fazendo com que a gente trave a nossa vida de uma forma que eu sei como que é, você sabe como é que é, né? Da gente achar que não tem escapatória, né? Que nunca vai conseguir dar um passo em direção àquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer acreditar, pelo menos. Então, eu vou divulgar. Quem quiser, quem já tiver interessado, me manda um oi no meu direct, né? O meu Instagram é Ricardo Posse Psicanalista. Né? Manda lá, eu quero Masterclass. Né? Ou só eu Deixa quero, aí já nos sei. Comentários. Pode deixar nos comentários aqui, entendeu? Pode mandar no meu direct. Porque aí eu já entro em contato com você, já te mando a forma como vai ser, tá? E outra coisa, eu não vou querer que preencha a ficha, nada, eu vou só criar um grupinho no WhatsApp lá, o pessoal entra lá dentro, porque lá eu coloco o link da Masterclass e a gente se diverte, entendeu? E lá eu falo como vai funcionar essa mentoria. Se é para homens, para mulheres, sim, mas esse projeto está mais voltado para mulheres. Homens podem estar juntos assistindo sem problema nenhum. Entendeu? Mas eu vou estar falando mais para as garotas maravilhosas. Simples assim. Então é isso. Gratidão por esse episódio. Gratidão. Meu também foi show. Adorei. Maravilhoso. Dizer aqui para todos que eu amo muito você. Amo estar com você em todos os momentos. Eu também. Muito demais. E vocês que estão aí do outro lado, aproveitem a oportunidade de estar aqui com esse projeto novo do Ricardo. Se inscreva no nosso canal, tenho certeza que todos os episódios aqui disponíveis no YouTube vão transformar a sua mentalidade, vai ajudar
com que você também pense que pode sair dessa caixa que tanta gente te encaixou, quis e insiste em te colocar. Hoje vocês talvez perceberam o quanto que a timidez pode atrapalhar. A timidez, a insegurança, não só no trabalho, quanto na vida pessoal, nos relacionamentos, no seu próprio relacionamento. Então aproveita essa oportunidade, participe da Masterclass. Vocês terão o melhor professor, que eu não estaria aqui hoje, como eu falei no início, se não fosse por ele. Não que eu fosse tímida, não era esse o caso, mas tinha muito medo do julgamento, da exposição, e olha onde eu vim parar, e atendendo e transformando mais vidas e cumprindo o propósito, que é o objetivo nosso aqui do Conexão Autêntica, do RI, o meu, de contribuir cada vez mais com a vida de vocês. Então, se permitam, participem, se explorem, tenham a curiosidade de explorar tantas habilidades, dons e talentos que eu tenho certeza que todos aí têm, e isso é para uma vida, e seja o exemplo, né? Você que é mãe, eu sei como é corrido, como às vezes a gente não tem tempo, mas quando você gera mudança em você, você proporciona isso também para os seus filhos, netos e todas as pessoas ao redor. Então aproveita essa oportunidade, fica de olho nas datas, que logo logo vai ser divulgado, e gratidão, meu amor. Gratidão, gratidão. Vamos fazer a nossa melhor conexão. E é isso. Gratidão, pessoal. Tchauzinho. Tchau, fiquem com Deus.